Hoje a gente vai ter nossa aula de Schreiben, ok? E para nossa aula de Schreiben, então, eu vou pressupor que ninguém teve nunca aula de Schreiben, Bits vai, já? E a gente vai abordar desde o comecinho, desde a escolha do tema, dos elementos que o TELC vai solicitar pra gente, pra aí então a gente conseguir pensar em escrever um texto. Então eu quero que todo mundo pegue um papel e uma caneta e escreva assim, Schreiben na aula má. Porque eu vou falar pra vocês de todos os elementos, eu quero trazer pra vocês os critérios de avaliação, o porquê da gente tá tendo tantas reprovações ou tantas notas muitíssimos baixas no TELC. Não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. E o que acontece é que eles acabam lá considerando, percebendo o uso de Redemeter, já? Eu já vi muita gente falando isso. Marina, eu tô treinando um e-mail e esse e-mail eu consigo usar pra tudo. Eu falo, ótimo, consegue usar pra reprovar também. Porque eles percebem, é perceptível o uso desse tipo de ferramentas. O importante é a gente usar a Aufgabe, a tarefa que chega pra gente, como uma ferramenta para mostrar que a gente domina a língua. E não simplesmente querer responder aquela Aufgabe, certo? Então a gente tem que ter isso em mente. Cara, eu vou usar a Aufgabe que tá sendo proposta aqui pelo TELC, ou quem tá fazendo a aula pelo Goethe, de modo que eu consiga expressar que eu sei, que eu domino a língua, que eu conseguiria responder isso de uma forma maneira. Então esse é o primeiro passo. A gente vai escrever assim, ó, número 1, autenticidade. Pode escrever, autenticidade. Quando a gente for fazer uma prova, principalmente de Schreiben e de Sprechen, de habilidades ativas, a gente precisa ser autêntico, tá bom, pessoal? Não adianta usar a Redemeter. E óbvio, existem, aqui eu vou falar, nossa, a Marina é uma hipócrita, porque ela fala que não é pra usar Redemeter e dela vai passar Redemeter pra gente. O que eu vou passar pra vocês não é Redemeter. O que eu vou mostrar pra vocês são os critérios e as estruturas que aquele e-mail tem que ter, ou aquela carta tem que ter. Então a gente vai ver quais são os critérios, quais são as estruturas que aquela construção que a gente tá fazendo precisa. Mas é muitíssimo importante que a gente seja autêntico e que a gente consiga trazer um pouco da gente para esse texto. Fechou? Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, olha só, Laila, o que eu quero pontuar aqui com vocês primeiro? A gente sabe que na prova a gente vai poder escolher entre dois tipos de texto que a gente vai fazer. De solicitar uma informação, certo? Ou de fazer uma reclamação. Hoje, a gente vai focar em aprender a solicitar uma informação. Primeiro, porque é todo mundo aqui otimista, né? Ninguém gosta de ficar reclamando. Então, quando você vai pedir uma informação, é muito mais fácil de você trazer o nosso primeiro ponto ali, que é a autenticidade para o nosso texto, do que quando a gente vai reclamar de algo. Normalmente, a gente já vai receber a reclamação ali falando: ah, você pegou um software que não funciona, teve a história do queijo estragado lá da Andressa, que precisou reclamar sobre um queijo que veio com Fremdkörper, com corpos estranhos. Então, assim, a gente precisa ter um vocabulário um pouquinho mais robusto para conseguir fazer essas perguntas. E é importante que a gente domine o tema. Então, vamos partir do pressuposto que a gente se domina, que a gente sabe o tipo de informação que a gente quer. Hoje eu vou focar na parte de pedir informação justamente por causa disso, fechou? Pra gente conseguir construir com bastante estrutura, mas eventualmente tem gente que acha mais fácil fazer a parte da reclamação e os critérios que a gente vai ver hoje vão servir para as mesmas coisas, tá? Agora, a gente vai pontuar cada uma das coisas e aí a gente vai começar a falar sobre os critérios, tá? Antes da gente escrever aí na nossa folhinha, o primeiro ponto que eu pedi para vocês escreverem foi autenticidade, né? Agora a gente vai escrever o segundo, que são critérios e estruturas da tarefa. Então, primeiro lá colocou a autenticidade, estrelinha, estrelinha, que é essa parte mais importante. Agora a gente vai ver com detalhes os critérios e a estrutura da tarefa, do que a gente precisa fazer. Primeiro, introdução. Comece com uma saudação formal. Essa saudação formal, gente, traz pra gente também a questão de você se apresentar. Você não vai falar, prezado senhor e senhora, tem comida para vegetariano?
Não adianta nada a gente falar, tem que ter uma saudação formal. A pessoa vai e escreve, Sehr geehrte Damen und Herren. E a partir daí só caga no pau. Não adianta nada. A gente começa pela saudação formal, mas é importante carregar ela ao longo de toda a evolução da nossa prova. Explique o porquê você está escrevendo a carta e a ocasião para a qual você precisa dos serviços. Nesse caso aqui, gente, eu estruturei essa aula de hoje para a gente falar da nossa Aufgabe em especial, certo? Para a gente falar do nosso Party Service Ficha, para a gente falar do Frisch und Lecker, entführen Sie Ihre Gäste ins Land des guten Geschmacks. Mas pode acontecer da gente ter que trabalhar de outras formas, né? Da gente ter que abordar outros tipos de serviço, abordar outro tipo de informação. Então, não precisa escrever aquele finalzinho ali que a prof escreveu. Mas vamos sempre se ater àquilo ali, ó. Explique a explicação do porquê você está escrevendo a carta. E qual que é a ocasião de você estar escrevendo essa carta. Depois a gente vai para o desenvolvimento. Informações sobre a nossa festa, os requisitos, nesse caso aqui, quais informações? Número de convidados, local e data. Depois, requisitos alimentares especiais dos convidados. O exemplo que a gente tem aqui é de convidados vegetarianos, mas podia ser outra coisa. Gente que não come leite, ou vai ter criança, então você queria que tivesse uma alimentação saudável, ou você faz crossfit e você precisa que tenha bastante proteína no cardápio. A gente tem que trazer nossa autenticidade. Primeiro você dá informação sobre você e o que você precisa, né? E esses requisitos é sobre o que você precisa. Um exemplo, quando eu fiz a prova no TELC, o meu texto, né, de pedir informação era uma viagem de 4 dias para conhecer vários museus. E aí a gente ia ficar num hotel, a viagem incluía tudo. O transporte, o hotel, e aí eu tinha que pedir mais informações pra gente ir ao museu. Aí eu meio que dei uma contextualizada, eu falei que eu tinha 2 filhos. Então, eu que trouxe essa necessidade, eu precisava pedir mais informação do hotel. Qualquer que seja a informação do hotel. Daí eu falei, eu tenho 2 filhos, eu queria saber se tinha Kinder Betreuung, e eu queria saber se esse museu também tem uma parte de exposição para criança, porque meus filhos nunca fizeram nenhuma viagem para museu e eu queria despertar esse interesse neles. Então eu contextualizei, mas eu podia ir para um outro lado, eu podia perguntar, eu tenho a opção de fazer todas as minhas refeições no hotel, por exemplo, ou tem como a gente alterar a tarifa do pacote, porque eu não vou querer visitar todos os museus que estão propostos. Eu teria como brincar de várias formas. Por isso, gente, que eu digo, assim, é relativo isso, né? Isso não é uma verdade absoluta que eu tô falando agora, mas eu vejo que quando a gente vai para pedir informação, a gente consegue ser mais autêntico. E quando eu digo de ser mais autêntico, é justamente para isso, para diminuir o uso de Redemita, ele diminuir aquelas estruturas engessadas que para o B1 até funciona, só que para o B2 não pega bem, não pega legal e é muitas vezes desconsiderado. Depois disso, a gente vai para a terceira parte ali, ó, pessoal, que é perguntas sobre o serviço e outros aspectos que você gostaria de saber. Isso aqui é total autenticidade, né? E aí a gente vai para a conclusão. Termina com uma frase cordial, agradece a atenção, espera uma resposta rápida e finaliza com uma despedida formal no seu nome. Tá? Isso daqui, gente, é questão da estrutura da tarefa quando eu falo de dentro do texto. Eu vou pedir para vocês escreverem com relação a isso, porque esse daqui é o recheio do nosso hambúrguer, é o recheio do nosso pãozinho. Então, o mais importante é a gente saber se a gente vai querer de frango, de calabresa, vegetariano. Depois, a gente vai olhar para o pacotão. Qual é o tipo de pão, qual é o tipo de queijo que a gente vai pegar depois. Precisa estar bem embalado para viagem, a gente vai fazer essa embalagem também. Como? Lembrando que a gente precisa ter uma data, a gente precisa ter um betreff, a gente precisa ter um assunto na hora que a gente vai enviar o texto, a gente precisa desses pré-requisitos básicos. Mas a parte mais importante, por isso que eu quero começar por aqui, a parte mais importante é essa. Então, agora a gente pensando nessa estrutura que a gente conversou, eu quero que vocês olhem para essa atividade e planejem escrever um texto usando a introdução, como a gente conversou,
começar com uma saudação formal, explicar o porquê vocês estão escrevendo a carta, e depois ir para o desenvolvimento, onde vocês trazem os pontos a serem abordados, os aspectos que vocês querem saber, as informações da sua festa, e por fim tragam uma conclusão com uma frase cordial, agradecendo a atenção, esperando uma resposta rápida e finaliza com uma despedida formal e com o seu nome. Fechou? Vou dar um tempinho aqui para vocês e aí depois a gente fala um pouquinho mais. Vamos lá. Depois que vocês escreveram o texto, a gente vai ver aqui as estratégias para um bom Schreiben. Clareza e coerência. Certifique-se de que cada ponto esteja claramente estruturado e siga uma sequência lógica. Porque assim, a pessoa é obrigada a saber quem você é? A pessoa não é obrigada. A pessoa não vai olhar lá no final do texto e falar, foi o Matheus que me escreveu, não. Oi, eu me chamo Marina, estou planejando uma festa apenas com amigos com dietas pastosas. Ah, tudo bariátrico. Pode ser? E aí, olha que autenticidade. Formalidade. Use o tom formal em toda a carta e evite abreviações e gírias. Essa parte eu vou até pular, né? Porque a gente não sabe nem falar gíria ainda em alemão, então... Ja, gut. Vocabulário específico. Inclua termos específicos ao contexto de um serviço de buffet ou requisitos alimentares. Muitos desses termos podem parecer um pouco assustador a hora que a gente olha. Só que é só você olhar a Aufgabe, gente. Na Aufgabe tá trazendo pra gente elementos que a gente pode usar. Não tá? Vamos ver lá, na Aufgabe. Besondere Wünsche. Wir haben eine besondere Wünsche. Aí, ó, pode falar, a gente tem um pedido especial. Wir sind Vegetarierin, wir sind Vegetarier, wir sind... qualquer coisa. Verificação de erros. Isso daqui, gente, é só quando Deus está a nosso favor, porque é muito rápido. Os 30 minutos de prova passam muito, 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 muito rápidos. Então, a gente vai verificar os erros nos últimos momentos. A gente vai, se preocupa em escrever certo, mas a gente guarda um tempinho para poder revisar a ortografia, a gramática e a síntese do nosso texto, tá bom? Porque... é bem rápido, então a gente precisa lembrar de guardar esse tempinho. E aqui eu coloquei algumas dicas úteis que eu quero até aumentar com vocês. Use conectores para deixar o texto mais fluido. Aqui eu coloquei 3 exemplos de conectores, o zudem, o deshalb e o darüber hinaus, que são assim uns conectores que a gente consegue elencar com facilidade e também tem uma questão do B2 ali envolvida, né? Uns conectores um pouco mais rebuscados. Mas a gente pode colocar assim, ó, use conectores duplos, como nicht nur, sondern auch, ou sowohl als auch. Por que esses, Ma? Porque esses daqui substituem o e, né? Eu posso falar, eu preciso de comida sem carne e sem leite. Evite repetições. Poxa, se eu quiser falar ich möchte, né? Ich würde gerne wissen, ich möchte... ich brauche diese Information e assim por diante. E aqui, gente, esse daqui a gente vai finalizar a nossa dica, que a primeira é a autenticidade e a segunda é essa, ó. Verifique se você incluiu todas as partes formais. Endereço, data, saudação, título, corpo do texto e um encerramento formal. São 6 pontos que a gente precisa ter. Ah, Marina, mas é e-mail. Escreve. Mal não vai fazer. Tem o endereço de e-mail? Escreve o endereço de e-mail. Tem só o endereço? Escreve o endereço. Data. Essa saudação ali é o Anrede. Antes do Anrede, eu quero até colocar aqui, ó, o título. Esse título a gente também pode chamar de assunto, quando é e-mail, né? O título da carta, ou o assunto da carta, o título do e-mail, que é a Betreffziele. E o encerramento formal. Bom, então agora a gente vai escrever junto um textinho, pensando em tudo isso que a gente falou. Então, vamos lá. Sehr geehrte... Aqui eu já tenho que ver para quem que eu estou escrevendo. Eu vou escrever Damen und Herren. Se quem está me mandando mensagem é Hildegard Fischer-Dallau, que é o nome da mulher. Não, eu vou falar Frau... Ah, Marina, eu não sei que Hildegard é nome de mulher. Então, nesse caso, a gente pode escrever Sehr geehrte Damen und Herren. Eu já sei que essa pessoa é uma mulher. Hildegard. Se tiver lá Lena... Frau Schneider, a gente coloca Sehr geehrte Frau Fischer-Dallau. Aí eu, como não sou boba nem nada, eu já venho aqui no que eu preciso ter da prova, que eu não coloquei aqui embaixo. Espera lá.
Ali, ó. Bevor Sie schreiben, belegen Sie eine passende Reihenfolge der Punkte, eine passende Einleitung. Então, vamos lá, Einleitung. Ich heiße Marina Ciola und ich plane eine Geburtstagfeier mit... Ó, já tá ali, ó. Sie wollen eine Feier mit circa 70 Gästen. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Mit circa 70 Gäste. Informationen zu ihrer Feier. Essgewohnheit ihrer Feier. Então, vamos só colocar informação. Onde que vai ser a festa? Na minha casa? Clube? Tá, wird in einer Club stattfinden. Olha lá meu pozinho de B2. Club stattfinden. Es ist mein Kind Geburtstag. Aqui, ó, já vou trocar de mein Kind, já vou fazer o quê? Um raio de genitivo. Es ist der Geburtstag meines Kindes. Die Kinder dürfen. Tô só colocando as informações aqui. Keine Zucker essen, olha lá. Da nicht gesund ist. Que mais que eu quero saber? Informação, Essgewohnheit ihrer Gäste. Informação da minha festa. Parte vai ser num clube. É o aniversário da minha criança. As crianças não podem comer açúcar, porque não é saudável. Eu gostaria que tivesse suco também. Ok? Que mais que eu quero saber? Gibt es auch. Ó, Serviço von A wie Aufbau bis C zusammenpacken. Então, eu posso colocar aqui se tem Kinderbetreuung. Gente, eu sempre pergunto se tem Kinderbetreuung, porque o Kinderbetreuung é um negócio que dá pra muita coisa. Dá, tipo, pra festa. Aí você... Cara, tem alguém que vai ajudar a cuidar das crianças? Assim, já é a minha cartinha na manga. E eu gosto muito de criança, então eu consigo relacionar. Vocês podem pensar em alguma coisa que vocês também consigam relacionar nesse sentido. Então, beleza. Aqui, ó, eu já tenho o grossão da minha festa, tá bom? Aí eu vou falar aqui, o que mais que eu quero saber? Se tem Kinderbetreuung, offene Frage. Eu vou perguntar de offene Frage. Aí eu vou perguntar, eu vou aqui, ó, Informationen zu ihrer Parte, já dei. Essensgewohnheit das crianças. As crianças não podem comer açúcar porque não é saudável. Então eu vou sugerir, tá vendo aqui tá Gerichte vorschlagen? Eu vou sugerir também aqui, antes de eu fazer meu Paranauê, vou fazer o básico. Vou sugerir Gerichte. Então vai lá, Obst, zuckerfrei Kuchen. Eu vou colocar eine salzige, que eu gosto disso, de salzige Torte mit Hähnchen und Käse. Ohne mais, que eu não gosto de milho. Daqui eu só tô citando. Também quero saber de Saft, tem Kinderbetreuung. Então, ó, tem informação da minha festa, Essgewohnheit dos meus coisas. Wie viel würde es kosten, né? Offene Fragen. Se tem Kinderbetreuung. Aqui tem tudo desses 4 pontos. Ó, era 3, ou 2 mais 1. Eu já botei todos, ou seja, ponto positivo pra mim. Já? Então eu quero 70. Tudo isso aqui eu tô olhando, gente. Porque às vezes tem, ó, que nem aqui tá falando que tem que ser a partir de 30 convidados que o par de serviço oferece. Só que aqui tá dizendo que eu quero fazer uma festa com 70 pessoas. Eu preciso me atentar a isso. Tá? Agora eu vou vir aqui no meu final. Data, Adresse Empfänger, Betreff Ziele, Anrede, Schluss formell. Antes de eu deixar bonitinho o meu negócio lá. Então vamos lá. Vamos de datum. Dreisest, eu lembro do ponto, né? Ó, pra não perder ponto em coisa boba. Então, quando a gente vai olhar esse exemplo aqui, percebe, antes de começar, data, datum, meu endereço, para quem eu tô escrevendo, o endereço de quem vai receber, qual que é o meu assunto, meu textão, que daqui a pouco a gente vai ver com detalhes, e o meu Schlussformel. Agora eu vou olhar para o corpo do texto. A festa é para 70 convidados. Sie wollen eine Feier mit ca. 70 Gästen veranstalten und haben noch Fragen. Ich heiße Marina, ich plane eine Geburtstagfeier mit ca. 70 Gästen. Sie haben Gäste mit besonderen Essgewohnheiten. Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie mehr Informationen bieten. Então, eu tenho que contextualizar isso, ó. É o aniversário da minha criança. Minha filha vai fazer 6 anos e eu gostaria de festejar com a minha família e com os amigos da escola dela. Por isso eu escrevo.
Lembra lá que a gente fez aqui um pontinho, ó, de contextualizar? Aqui no 1, explique o porquê você está escrevendo a carta e a ocasião para a qual você precisa dos serviços. Então, foi, né? As crianças, aí aqui eu trago a informação da festa, que vai ser para minha filha, tal. Requisitos alimentares especiais, perguntas sobre o serviço e outros aspectos. As crianças não podem comer chocolate. Aqui eu contextualizo na questão do Essgewohnheiten. Die Kinder dürfen zwar keine Zucker essen, da nicht gesund ist, aber meine Tochter liebt Schokoladekuchen. E aí eu trago as perguntas que eu quero começar. Ist es möglich, einen Kuchen ohne Zucker zu backen? É possível? Agora eu venho para essa parte, ó. Gerichte vorschlagen. Fruta, torta salgada com frango, com queijo, sem milho, também seria uma Möglichkeit. E além disso, eu ofereceria, né, ich würde anbieten, diferentes sucos. Aqui outras informações, a Informationen zu ihrer Party, zu ihrer Feier. A festa vai ser num clube, isso a gente já planejou. Quanto que custaria com esses Gerichten? Tem também aí com vocês Kinderbetreuung? Obrigada. Já agradeço de antemão e espero por uma resposta breve. Com muito amor, mit freundlichen Grüßen, com cumprimentos amorosos, Marina Ciola. Vocês percebem, pessoal, que a estrutura eu fui começandinho e depois eu fui enfeitando? O que a gente precisa é coloca o esqueleto, depois coloca as carnes e o nervo, depois coloca o corpinho, a pele e por fim vai colocando o brinquinho, deshalb, vai isso, aquilo. Não é isso que vai fazer a nossa prova ser bem sucedida. O que vai fazer a gente escrever um bom texto é primeiro arroz e feijão. Primeiro, o que está pedindo no enunciado, vergessen Sie nicht Ihre Adresse. Gente, o adresse. Gente que não pontua porque não coloca data. Alô? Data. Isso é um ponto muito fundamental. E é um ponto, assim, que eu quero que vocês levem pro coração de vocês. Não adianta ficar querendo decorar, gente. Pra que que serve o Redemiter? O Redemiter serve pra isso aqui, ó. Por que que isso aqui não é Redemiter, gente? Porque isso aqui tá aqui, ó. Tá ali, ó. Vergessen Sie nicht Ihre Adresse, die Adresse des Empfängers, Datum, Betreff, Anrede, Schlussformel. É isso aqui que tá pedindo pra você não esquecer. Que é isso aqui que a gente pode servir de Redemiter. O resto é a gente que vai colocar com a nossa carinha. Olha que, gente, eu tô usando presente. Ich heiße, ich plane, es ist der Geburtstag, meine Tochter wird, ich möchte feiern. Deshalb lado A1, schreibe ich, puxando o verbo. Die Kinder dürfen, verbo modal. O da ainda que traz ali uma coisinha de Nebensatz. Presente. Ist es möglich? O zu no final. É só fazer o arroz com feijão bem feitinho. É isso. Não tem segredo. E outra, contextualizar dos 30 minutos, gastar 5 olhando para o enunciado e ver o que o enunciado quer de mim. Porque eu venho ali, ó, ab 30 Gäste, eu vejo ali em cima e eu não leio aqui embaixo, eu já perco a interpretação de texto. Outra coisa que eu vou falar para vocês, que eu até vi uma prof que eu assisti a aula dela e ela deu uma informação muito relevante também. Gente, vai perder ponto porque escreveu Tsuka com letra minúscula? Porque escreveu Kinda com letra minúscula? Não se permitam perder ponto bobo. Pessoal, espero que a aula de hoje, onde a gente abordou com detalhes a construção do nosso e-mail solicitando informações da nossa primeira forma de resolver o nosso Schreiben, tenha sido bem produtivo para vocês, que vocês tenham entendido os principais pontos, as estratégias, as dicas, os critérios de avaliação também, o que não se pode esquecer e como a gente consegue deixar o nosso texto de forma bem autêntica. Espero que isso tenha sido bem proveitoso para vocês, que vocês tenham conseguido absorver o conteúdo. Fico sempre à disposição e vejo vocês numa próxima aula. Tschüss!